Já fez a sua tarefa doméstica de hoje? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, você pode me encontrar em várias redes e nós estamos participando de um movimento que chama Veda. Supostamente eu deveria postar vídeo todos os dias, vocês têm reclamado, eu não tô conseguindo postar vídeo todo dia. Eu conto com a colaboração de vocês pra entender que tá um pouquinho puxado, eu achei que seria um pouco mais simples, mas não está sendo no caso. Mas hoje estamos aqui, não é mesmo? Então vamos celebrar que eu vim. Pra comentar uma notícia que eu tava lendo ontem, e a manchete era um pouco curiosa, era algo como: cresce o número de brasileiros que faz tarefas domésticas. E aí eu achei curioso, porque era justamente pra dizer que, bom, tem mais gente varrendo um chão, não é mesmo? Lavando uma louça do que antes, porque as pessoas não estão mais contratando empregadas domésticas por conta da crise, ou sei lá. Mas eu quero avançar, e não é disso exatamente que eu quero falar, que a matéria traz outras estatísticas que o IBGE mediu, dizendo que as mulheres, ainda em 2018, ocupam o dobro de horas semanais que os homens para cuidar de atividades domésticas. O que significa que continua mesmo que sendo a mesma coisa, ou muito próximo da mesma coisa, de outros tempos, de alguns anos atrás. As mulheres continuam sendo aquelas responsáveis pelo cuidado da casa, assim como o IBGE também mostra que as mulheres são maioria na responsabilidade por pessoas que precisam de ajuda da família, alguém mais velho, um bebê, ou seja lá o que for, tá? Seja lá quem for. E aí, gente, eu vou fazer um gancho com outro negócio que nós estamos aqui viajando hoje, que é: a gente fala tanto sobre essa coisa do empoderamento, como é que a gente não consegue mudar essas estatísticas? Por que é que, no trato da casa, no nosso dia a dia, a gente não consegue falar com um companheiro: olha, eu faço, mas você também faz igual? Olha o que tá acontecendo. Vai passar avião aqui, gente. Vai passar tudo modal. Moto, caminhão, carro, avião. Olha o barulheiro que faz essa merda. É a grande metrópole. Cosmopolita. São Paulo é cosmopolita. Então, na verdade, esse vídeo é meio que uma pergunta. Quais tipos de mobilizações dentro de uma casa? Porque aí a gente tá falando sobre o privado, né? Fiz até um vídeo com a Flávia Biroli falando um pouco sobre esses aspectos de público e privado. O vídeo tá aqui. Como é que a gente mobiliza dentro de uma relação, dentro da dinâmica de uma casa, que a responsabilização por atividades de casa seja colocada não apenas na mulher, mas também no homem? Ou seja, de que maneira a gente vai tornando uma realidade o entendimento masculino de que as responsabilidades pela casa são de ambos, pra gente não sobrecarregar uma mulher que já trabalha o dia inteiro e chega de noite, tem que lavar roupa, tem que, sabe? Como é que as pessoas de diferentes classes sociais, grupos, regiões do Brasil, cidade grande, cidade pequena, interior, capital, como é que é possível fazer que as famílias desses diferentes lugares construam em torno de si não só a ideia, mas a prática de que essa responsabilidade pelas atividades domésticas são coletivas e não exclusivas das mulheres, ou na maioria dos casos só para mulheres? Tá entendendo? É muito importante quando se fala de empoderamento, a representatividade, diferentes modelos de mulheres aparecendo por aí, em diferentes nuances. Isso tudo é muito significativo, mas a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso que é o privado, porque o privado é meio que relegado ao não. Isso não diz respeito a nós, mas tem um impacto direto na economia, porque a mulher não consegue ascender socialmente, ascender profissionalmente também, muito possivelmente por isso, porque cuida mais da casa, porque cuida mais disso ou daquilo. Tem um monte de coisa envolvida aí nesse caminho. E aí eu quero perguntar pra você, quais são essas práticas que você acha que são significativas, representativas para mudanças concretas no cotidiano de famílias? E para além disso, eu quero te perguntar se você já leu coisas por aí falando sobre essas práticas, se você conhece de rodas de conversas de mulheres em que se discute essas práticas, ou rodas de famílias, de casais heteronormativos, homonormativos, qualquer configuração em que se discute essa prática de responsabilização mais de um ou mais de outra pessoa dentro de um casal na organização e condução de tarefas domésticas. Fez sentido o que eu tô falando? Ficou confuso? Mas não importa, vai ser esse o vídeo de hoje mesmo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, passar para as pessoas se inscreverem. A gente não consegue sair dos 18 mil inscritos nesse canal, gente. Não saímos dessa coisa dos 18 mil inscritos, mas a gente tá tentando, a gente tá aqui construindo, não é mesmo? Então, um grande beijinho pra vocês, um ótimo dia, tchau, tchau!